está trazendo aqui para conversar um pouquinho mais com vocês, tá? Então, para quem é, né? Primeiramente, para quem é. Então, ela é para você que está iniciando no mercado e tem aí dúvidas em relação à precificação, e também é para você que já está no mercado, mas, poxa, tem uma dificuldade danada de saber como precificar seus serviços de projetos fotovoltaicos, e também para você que quer aumentar seus preços, né? Está perdido aí em relação a como cobrar pelos seus projetos, quanto cobrar, enfim. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, com vocês, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é precificação, né? Então, eu acho que precificação todo mundo sabe o que é, né? Que precificação é o que é você precificar algo, né? Você dá preço para alguma coisa. Até aí, nada demais, né? E existem tipos de precificação para serviços de projetos fotovoltaicos, principalmente se você é projetista fotovoltaico, né? Igor, e quais são esses tipos de precificação que existem, né? Como é que eu posso estar precificando? Então, sobre esses tipos de precificação, eu vou falar já já. Uma coisa muito importante é que a gente tem que saber a importância de saber precificar os nossos serviços de projetos fotovoltaicos como um projetista. Mas por que a gente tem que saber disso? Primeiramente, é porque, cara, é dinheiro, né? A gente tem que saber quanto de dinheiro a gente vai ganhar com os projetos fotovoltaicos. E também para a gente saber se o nosso serviço está sendo valorizado ou não. Então, isso é muito importante. A gente está sabendo, saber se aquela precificação que eu estou fazendo para o meu cliente está de acordo, né? Saber se não está barato demais, será se os preços que eu estou cobrando não é muito ruim, é muito baixo, né? De uma maneira que vá me prejudicar ou que também vá prejudicar o meu cliente. Então, é muito importante estar sabendo essa precificação, porque é muito ruim, às vezes, você fazer um projeto grande, que causa muito estresse, às vezes o teu cliente é extremamente chato, e aquele dinheiro que foi pago não compensa todo o estresse que você passa, né? Principalmente para quem está iniciando, ou também para quem é ali nível intermediário e não sabe como elevar os seus valores, né, seus valores de preço de um projetista fotovoltaico, ou que não sabe como, de fato, precificar, e já está estressado, né? Cara, fazer projeto fotovoltaico é um pouco estressante. Tem gente que acha, não, é só preencher documentos, só fazer diagrama, e eu venho mostrando isso, acho que já está com mais ou menos cerca de um mês, eu venho mostrando isso diretamente. Projetos fotovoltaicos, né? Quer dizer, ser projetista fotovoltaico não é apenas você realizar diagramas e nem você apenas realizar o preenchimento das documentações. Então, eu venho mostrando isso, venho mostrando o caso dos alunos, venho mostrando os próprios casos aqui dos serviços que a gente vai prestando. Então, o preço ele é mais ou menos baseado em relação a isso aí, ao serviço que você vai estar entregando. E quais são os benefícios, né, de você fazer uma boa precificação? Primeiramente, mais dinheiro no seu bolso, né? Então, acho que é uma coisa que todo mundo quer para quem está na área de mercado de energia solar fotovoltaica, independente se seja instalador, seja projetista, seja integrador, distribuidor, enfim. Um outro benefício, né, de você saber precificar é que você vai se sentir valorizado, porque uma coisa é você precificar de maneira correta e que você vai se sentir valorizado. Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, então, cara, eu quero me sentir valorizado como engenheiro eletricista, eu saber que eu estou cobrando um preço como engenheiro eletricista. Vamos pegar aqui, por exemplo, tem o Jairo. Vamos supor que o Jairo ele é técnico eletrotécnico. Poxa, ele quer ser valorizado como técnico eletrotécnico. Então, engenheiro eletricista. Então, ele quer ser valorizado como engenheiro eletricista. Ele quer receber valores que justifiquem a profissão dele, né? Ele não quer receber qualquer valor. Entendeu? Vamos lá, por exemplo, o caso do Auricélio. O Auricélio, ele é técnico eletrotécnico. Então, ele quer receber valores que, cara, lógico, que sejam bons para ele, mas que também justifiquem a profissão dele. Pô, bater no peito dele, cara, sou eletrotécnico e ganho, não sei, vamos imaginar, 5 mil reais com projetos fotovoltaicos, 10 mil reais com projetos fotovoltaicos, todos os meses. Então, é muito importante isso, beleza? Vamos entrar aqui, de fato, na questão da especificação. Então, uma coisa que vocês estão vendo, né, pelo menos é uma coisa que eu estou tentando falar muito, mesmo antes da semana de projetos, da semana de vez de projetos fotovoltaicos aqui, é que eu estou mostrando que projetista fotovoltaico, ele não é somente aquele carinha, né, aquela pessoa que faz o quê?
que somente preenche documentos e realiza diagramas. Ele não é esse tipo de pessoa, não é só isso, né? Só que faz. Eu gosto de chamar esse tipo de projetista aventureiro, beleza? Ou então, o projetista biqueiro, né? É o cara que só faz isso e tipo, não tem comprometimento com nada. Agora, quem realmente é projetista fotovoltaico e quer viver disso aqui, né, dessa profissão, ele sabe que tem outros tipos de serviço para entregar. E às vezes, o cara que está ali no intermédio, né, que está no nível intermediário, ele não consegue enxergar os tipos de serviço que ele entrega. O iniciante até que vai. O iniciante está tudo bem com o iniciante, ele, poxa, está iniciando no mercado, ele está ali de boa, então assim, ele não sabe quais são os serviços que ele de fato vai entregar. Agora, se você é intermediário, provavelmente você sabe quais são os serviços que você entrega, só que muitos não conseguem ver. Eles agem literalmente como iniciante, achando que, poxa, eu tenho que ter meu cliente para fazer só o projeto dele, preencher os documentos, realizar os diagramas e ter que estar aprovado. Só que não é bem assim. Até o momento que você preenche esses documentos, realiza esse diagrama, até o momento da aprovação, existem outros tipos de serviço aí no meio. Que são eles que eu quero falar, que vai, no caso, justificar a especificação dos projetos que você vai estar cobrando. Por exemplo, vamos lá. Serviço que é entregue do projetista é o quê? Um deles é a responsabilidade técnica. Então, é muito importante o quê? Você, como projetista fotovoltaico, saber se você vai ser o responsável técnico tanto pelo projeto quanto pela execução daquele cliente. Tá, mas quanto é que eu cobro sobre isso? Calma aí que daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela de precificação para vocês. Então, é muito importante você saber. Por que é importante você saber? Porque uma coisa é eu ser o responsável técnico pelo projeto, eu, Igor, estou aqui em Teresina, Piauí, e vem um cliente lá do Mato Grosso do Sul, ele quer que eu realize o projeto fotovoltaico dele, mas ele quer que eu seja o responsável técnico tanto pelo projeto quanto pela execução. Então, uma coisa é eu ser o responsável técnico pelo projeto dele, e uma outra coisa é eu ser o responsável técnico pela execução do projeto dele. São duas responsabilidades diferentes. Uma outra coisa também será se eu também vou ser o responsável técnico? Porque às vezes, o que acontece o cliente ele só procura você para você fazer o projeto para ele. Só quer que você faça o projeto, a homologação e a aprovação e a vistoria. Ele que vai ser o responsável técnico, porque ele é um engenheiro eletricista, ele quer que a RT seja tudo no nome dele. Para quê? Às vezes é porque ele é mais fácil para ele, que ele já está no local da instalação, e também porque ele é o engenheiro responsável da empresa. Então, para ele, compensa mais ele ser o próprio responsável técnico todas as obras dos projetos que você vier a fazer para ele. Então, no caso, você iria fazer o preenchimento da documentação, ia fazer o diagrama, ia fazer a homologação, ia fazer isso, ia fazer aquilo, ou seja, todos os outros serviços como projetista fotovoltaico, menos ser o responsável técnico. Que, de um certo modo, eu não sei vocês, mas para mim é uma das melhores formas que tem, tá? Você fazer o projeto é a responsabilidade, no caso, a responsabilidade técnica não ser sua. Mas, lógico que isso aí varia muito de pessoa para pessoa, tá? Isso é só uma coisa que eu prefiro que seja assim. Então, a gente tem esse tipo de precificação, de serviço. Um outro serviço também que a gente tem que saber se vai entregar ou não para o cliente é o quê? Se vai fazer a homologação. Igor, como assim se eu vou fazer a homologação? Será se não é o meu cliente que tem que fazer, não? Então, isso aí é uma coisa que tem que estar acordado com ele, né? Que uma coisa é você preencher os documentos e você fazer o diagrama. Uma outra coisa é você ir lá, entrar no site da distribuidora e enviar todos esses documentos. Por que isso é um outro tipo de serviço? Porque isso consome seu tempo. Isso consome seu tempo. Ou seja, além de você fazer os diagramas, você preencher os documentos e você enviar o projeto, é um outro tipo de serviço. Porque nem todas as distribuidoras são tão simples assim. Por exemplo, se eu não me engano, pessoal, eu acho que é a Copel e a CEMIG, né? São duas distribuidoras que o quê? Que para você ter o acesso, à plataforma deles, você tem
você tem que enviar o seu cadastro como engenheiro eletricista ou como eletrotécnico, né, para você poder estar entrando lá dentro do sistema e poder estar enviando essas documentações. Só que, imagina que seja lá no nome do seu cliente, será que ele vai te passar essas informações? Por quê? Porque lá dentro vai ter outro tipo de projeto dele. Pode ser que ele te passe, pode ser que não. Então, por isso que eu digo que é um outro tipo de serviço. Um outro serviço também que você tem que saber se vai realizar é o quê? É o de vistoria. Por que o de vistoria aí? Porque depois que o projeto é aprovado, tem que solicitar a vistoria. E aí, quem é que vai pedir essa vistoria? É o cliente ou é você, projetista? Veja que é um outro tipo de serviço. Por quê? Porque nem todos os projetistas, pelo menos que eu conheço, eles não fazem solicitação de vistoria, não. Por quê? Principalmente que entra essa questão de que o acesso não é o acesso do projetista, e sim lá do cliente. E a outra é porque realmente eles não querem entregar. Às vezes é um pouco chato. Por exemplo, a Equatorial e Enel. A Enel de Goiás e a de São Paulo. Elas pedem um relatório de comissionamento. Aí você vai ter que ir, é um outro documento que você vai ter que preencher. Aí tem que tirar a foto, tem que colocar no relatório, tem que colocar lá o nome do cliente, tem que ir lá e colocar o nome da empresa, tem que colocar o nome do responsável técnico, aí não sei o quê. Aí, se for a Enel de Goiás, aí você tem que entrar no sistema, aí vai ter que baixar os documentos. Aí tem que ter o relacionamento operacional, aí tem o parecer de acesso. Aí você tem que mandar para o cliente, para ele assinar, ele escanear, te mandar de volta. Então, assim, é um processo muito grande, entendeu? É um processo muito grande. E nem todos os projetistas estão dispostos a fazer isso. Porque, isso, como eu disse, isso consome tempo. E tudo que consome tempo, você pode estar cobrando por isso. Então, isso é um outro tipo de serviço. Diferente da CPFL. CPFL, você, em um clique lá, você clicou e já pediu a vistoria. Então, já é bem mais simples, né? Então, assim, tem que saber se você vai ou não fazer essa solicitação de vistoria. Por isso que eu ando sempre dizendo, eu vou até repetir novamente, o projetista fotovoltaico, ele não faz só preenchimento de documentação e nem realiza só diagrama. Quem realiza só diagrama é cadista, tá bom? Então, eu gosto de deixar isso muito bem claro. Tá aí, mas aí, como é e quando é que eu vou cobrar pelos meus projetos, tá? Eu falei aqui um pouco do contexto aqui com vocês, mas é que essa parte, ela é mais baseada na questão da negociação com o cliente. Mas eu só quis mostrar que existe esse tipo de serviço, existe outros, tá bom? Depois eu vou até fazer um especificando só sobre negociação com o cliente, mas é só para mostrar para vocês que, cara, existe esse tipo de serviço e os principais são esses, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma imagem para mostrar para vocês a questão da precificação. Acho que eu não vou conseguir abrir aqui, não. Pronto. Consegui aqui, ó. Então, ó, vocês podem estar vendo aí a questão da precificação. Essa aqui foi uma precificação que eu mostrei lá na formação, formação não, desculpa, lá na semana Viver de Projetos Fotovoltaicos, né? Que lá na aula 3, que foi o que mais me pediram, foram isso, né? Em relação a essa precificação, né? Igor, cara, me mostra de novo aí como é que é essas precificações, tá? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, tá? Eu sou obrigado a seguir esses valores, eu que sou iniciante ou eu que sou médio ou avançado? Se você é iniciante, você não precisa. Se você já é médio ou avançado, e se os seus valores não estão dentro desses parâmetros, eu aconselho você dar uma repensada, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu explicar de onde foi que eu tirei esses valores, tá? De onde foi? Igor, esses valores saíram da tua cabeça, saíram da cabeça de vocês do Clube da Elétrica? Foi tu, o Vinícius, aí que pensaram, tu e o Ademir e a Larissa que pensaram, não, o valor é esse aqui? Não foi assim. Isso aqui são valores que eu peguei ao longo dos anos com os alunos do treinamento Projetista Master. Por quê? Porque uma coisa é eu, Igor aqui, estando em Teresina, Piauí, cobrar um valor e fazendo o projeto da Equatorial. Uma outra coisa é um aluno lá do Amazonas cobrar pelos seus serviços de projeto fotovoltaico. Assim também, como é diferente, um outro aluno lá do Rio Grande do Sul cobrar pelos seus valores. Por quê?
o que é que eu vinha percebendo quando a gente começou com o curso Projetista Master? No começo, a gente só ensinava mesmo a parte técnica, bem técnica mesmo do negócio, né? Só era você aprovar projeto fotovoltaico. E se você tiver percebido, acho que está com cerca de uns 3 ou 2 meses atrás, a gente começou a mudar um pouco mais a linguagem, né? A gente falava muito de assunto técnico, lógico que a gente ainda fala, só que agora a gente está mais focado em você ser um profissional projetista fotovoltaico. Então, a gente já está o quê? Acho que está com desde 2018 que a gente está no mercado. Então, a gente foi percebendo que alguns alunos, né, quando eles começavam a ter seus projetos aprovados, eles começavam a ter seus clientes fiéis, e aí sempre surgia a dúvida. Chegava para mim, professor, quanto é que eu vou cobrar pelo meu projeto? E isso era uma dúvida que ficava muito em mim também. Por quê? Porque particularmente eu não sabia, né? Eu sabia cobrar os meus preços, né, os meus serviços. E eu meio que tinha assim um receio de falar para ele quanto cobrar pelo seu projeto fotovoltaico. Por quê? Porque poderia ser caro demais, ou também poderia ser o inverso, poderia ser barato demais para ele. Então eu ficava um pouco receoso. E o que foi que aconteceu? Então, por conta de eu sentir esse pouco de receio, né, eu ia conversando com ele, ia desenrolando com ele, a gente acabava, às vezes acabava dando certo, às vezes acabava não dando certo, então aí acontecia diversos erros, às vezes eles fechavam, dizia que o cliente achou o preço muito bom, às vezes ele dizia que o cliente achou o preço muito alto, às vezes muito baixo. Então, assim, então foi que a gente pensou aqui, rapaz, vamos começar a fazer um estudo de como é que os alunos estão cobrando pelos seus serviços de projetos fotovoltaicos. Então, o que aconteceu? Quando os alunos traziam os seus projetos aprovados, né, que eu até mostro aqui para vocês, os prints e tudo mais, então eu começo a perguntar para eles quantos projetos estão fazendo por mês, né, se já tem clientes fiéis, e aí eu faço um questionamento, tá, mas como é que está sendo a tua precificação por projeto? E aí ele vai lá e me diz, professor, é o seguinte, aí começa a dizer, né, de tanto a tanto, sei lá, de 1 kW de pico a 10 eu cobro tanto, de 10 kW de pico a 15 eu cobro X, de 15 kW de pico a 50 eu cobro Y. Então, assim, eles começam a dizer. Então, eu vou pegando essas informações e, de acordo com o estado deles, eu começo a pegar essas informações e aí, meio que eu vou fazendo uma espécie, literalmente, de estudo, né? Eu vou vendo quais são os valores gerais que vão aparecendo, tanto de acordo com o quilowatt pico, também em relação ao valor da precificação. E aí, a gente foi vendo esses valores e a gente chegou nessa tabela. Agora, muita atenção, mais uma coisa. Essa tabela, com o tempo, ela pode estar se alterando, tá? Por quê? Porque o mercado também se altera, o mercado ele vai se ajustando, tá bom? Então, o que acontece? E o mais interessante é que, geralmente, os alunos, eles compram os valores máximos que tem aí, tá? Beleza, então vamos lá, vamos explicar aqui para vocês. Então, eu falei um pouquinho para vocês sobre a questão dos serviços de projetista fotovoltaico, lógico, tem a parte da negociação, depois eu vou trazer um assunto. Expliquei para vocês de onde foi que surgiu esses dados que a gente trouxe, que não foi da nossa cabeça, e sim, junto com os nossos alunos, às vezes também que eu faço uma pesquisa com vocês próprios aqui no Instagram, de vez em quando eu faço perguntas sobre a questão da precificação, e aí, esses valores, eles foram assim, uns valores gerais, né? Os valores gerais que existem. Para você que é médio avançado, eu já até falei no começo, cara, se os seus preços não estão dentro desses valores, de acordo com essas potências, então é bom você começar a repensar um pouco. A não ser que você faça uma precificação diferente, tá? Não estou aqui para dizer assim, que a tua precificação está errada, e também nem para dizer que a tua precificação está certa, nem dizer que essa precificação aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é absoluta. Se você já é iniciante, você pode estar cobrando valores um pouquinho mais abaixo do que esse. Então, vamos lá. Então, o que foi que a gente descobriu? Que valores entre 2 a 5 kW geralmente são cobrados valores entre 500 a 750 reais. Valores entre 5 a 10, aí já entra a questão de 750 reais a 1.800 reais. Aqui eu quero deixar claro uma coisa. Eu sei que há pessoas que cobram, por exemplo, num projeto de 10 kW de pico, que cobram 400 reais. Outras já cobram 500 reais. Igor, é muito barato, é muito caro? Particularmente, eu não sei.
Por quê? Porque depende se a pessoa está se sentindo bem ou não. Às vezes a pessoa cobra ali R$ 400 por um projeto de 10 kW, mas por quê? Porque às vezes aquele cliente dela, ele é fiel. Então, ou seja, é um cara que particularmente traz, vamos imaginar, 10 projetos ao mês. Então, assim, não, Igor, eu cobro R$ 400 para esse meu cliente porque ele me cobra, ele me traz 10 clientes ao mês. Opa, então aí tá bom, né? 10 clientes ao mês por R$ 400, R$ 4.000. Poxa, tá bacana. Tá ruim. Às vezes ele já tem um outro cliente que esse mesmo projeto de 10 kW ele cobra R$ 600. Não, esse aqui eu já cobro R$ 600 porque ele já me traz menos projetos, me traz 2, 3 projetos ao mês. Então, assim, eu quero dizer que são valores gerais. E se você estiver iniciando, você pode estar se norteando por esses valores, tá? E aí, quando entra para projetos maiores, de 10 a 20 kW, geralmente é cobrado R$ 1.800 a R$ 2.500. De 20 a 45, 2.500 a 3.200 e de 45 a 75 vai entre 3.200 e R$ 4.000. Ó, se você pegar esses valores de 2 kW até 10 e o de 45 até o 75, geralmente são os que mais se repetiam quando a gente fazia a pesquisa, né? Eles eram literalmente os que mais se repetiam mesmo. Então, assim, se você tiver um projeto de 75 kW para você poder cobrar, se você cobrar pelo valor, mesmo que você seja iniciante, de 3.000 a 4.000 reais, você consegue fechar tranquilamente. É incrível isso. Agora, já quando entra ali para valores de 11 kW, 12, 20, esse intermediário que eu coloquei, né, de 10 a 45, os valores eles alteram muito, mas muito mesmo. Então, assim, como eu disse, eu não estou aqui para dizer para você que esses valores são absolutos, mas são valores que você pode estar olhando e que você, opa, eu posso estar aumentando o meu preço, ou então, opa, eu estou cobrando talvez caro demais, ou então, opa, então, se eu sou iniciante, eu posso estar seguindo essa trilha. Ah, eu vou fazer meu primeiro projeto, surgiu um de 30 kW, quanto é que eu vou cobrar? Ah, vi lá na live do Igor que era, poxa, entre 2.500 a 3.200 reais. Será se eu cobrar 2.000 reais tá muito ruim, tá muito caro? Talvez você possa cobrar. O que eu estou dizendo, você pode ser negociável em relação a isso. Isso são valores gerais, tá bom? É o que eu mostrei para vocês. Aí, pessoal, uma outra coisa, né? Onde é que eu vejo que as pessoas mais erram em relação a isso aí? Aonde é que elas mais erram? Elas mais erram porque elas só consideram só tamanho de projeto e preço. Só isso. Tamanho de projeto e preço. Nossa, mas tu tá mostrando tamanho de projeto e preço. Na imagem eu tô, mas você lembra do contexto que eu fiz antes, né? Então, assim, o contexto que eu falei antes foi da questão da negociação. Quais são os outros tipos de serviço que você vai fazer? Porque se eu realizo um projeto de 10 kW para um cliente e eu cobro dele R$ 1.000, vamos imaginar, e eu cobro dele R$ 1.000, só que, além de eu cobrar esses R$ 1.000, eu vou ser o responsável técnico pelo projeto dele. Eu também vou fazer a homologação lá na distribuidora. Eu também vou fazer a solicitação de vistoria dele. Eu também vou entregar esse projeto dele em 5 dias. E aí a minha precificação, como eu falei, é de R$ 1.000. Só que é o seguinte, ele vai me pagar 50% agora, porque ninguém trabalha de graça. Deixa até aí uma sugestão para vocês, tá? Nunca trabalhe de graça para ninguém, a não ser que seja seu cliente fiel, você já tem uma negociação, enfim. Mas nunca trabalhe de graça. Então vai ser 50% antes e também 50% só depois que o projeto for aprovado, porque é uma garantia que eu estou dando para ele. Então aí você começa a justificar esses valores de preço. E também vou estar em contato com ele, vou estar dando um pós-suporte, porque uma das maiores reclamações que eu recebo aqui no Clube da Elétrica por parte de empresas, inclusive até postei uma hoje, vocês podem até verificar nos stories, é o quê? É de engenheiros, projetistas que não sabem bem o que estão fazendo ou que ele não responde o cliente. Então, assim, às vezes o cara passa de 3 dias para responder o cliente, às vezes o cara pega um projeto para fazer hoje e só quer entregar daqui a 2 meses. E aí a empresa lá já às vezes até fez a instalação e o projeto nada de ser aprovado, nada de ser feita a vistoria. Então, assim, isso é comum, eu venho mostrando a todo momento para vocês, e é por isso que eu sempre fico dizendo, projetista fotovoltaico não é aquele que só faz
o preenchimento de documentações e também que só realiza o diagrama fotovoltaico, beleza? E aí, como eu estava dizendo, aí você pode agora começar talvez a se nortear um pouco por onde você pode seguir pelos seus preços, né? E o melhor momento de você fazer isso é agora. Você verificar, você pode estar tirando um print, ver. Lógico, toma muito cuidado com essa questão de precificação, veja quais são os serviços que você vai entregar, não tome esses valores que eu estou mostrando aqui para vocês como verdade, não são verdades absolutas. Veja também um pouco em relação ao seu mercado, como é que estão cobrando aí na sua área. Por quê? Porque esses valores podem alterar. Eu já vi pessoas, por exemplo, num projeto de 20 kWp cobrarem R$3.000 e fecharem um projeto normalmente. É o preço dele lá, tá? Lógico, com o tempo aí você vai vendo se esses valores se ajustam a você. Começa a entrar o quê? Questão de custo fixo, custo variável, começa a entrar imposto. Que vai ter um momento que você, como projetista, se você levar isso como realmente como profissão, você vai começar a ganhar, cara, R$10.000, R$15.000. Então você vai ter que estar pagando imposto sobre isso. Às vezes uma outra coisa que já está começando a acontecer com alguns alunos, já tem acho que uns 3 ou 4 alunos. Eles estão com a demanda muito grande de projetos, pegando parceria, e eles já estão começando a ir atrás de outros projetistas para trabalhar com eles. Já até falaram com a gente, professor, se você tiver aí um projetista bom, que sabe fazer projeto para distribuidora X, pode me indicar aqui que eu trabalho com ele, faço os projetos para ele, faço o pagamento aqui para ele. Então, assim, e aí começa a entrar esses outros tipos de questionamento, né? E com o tempo aí, às vezes, você começa a querer abrir sua própria empresa, montar consultoria, então, ou seja o que for, beleza? E aí, você pode se questionar, né? Novamente, quem está entrando agora, né? Poxa, mas como é que tu chegou nessa precificação? Então, como eu venho dizendo, isso aqui não é algo que foi tirado da minha cabeça, também que não foi tirado simplesmente lá da cabeça do Vinícius, que não foi tirado só lá da cabeça do Ademir, ou da Larice, ou seja, de qualquer outra pessoa que trabalha aqui, ou da Bárbara, que é a nossa editora de vídeo. Não foi, tá? Tudo isso aqui foi tirado porque a gente fez uma pesquisa. E a gente continua fazendo pesquisa. Por isso que eu digo que essa tabela, ela pode estar variando. Tá? Pode ser que daqui a 2, 3 meses eu faça uma outra live falando sobre isso aqui, falando sobre o mesmo assunto. E o que acontece? Poxa, os valores mudaram. Poxa, há 3 meses atrás, de 2 a 5 kWp era R$500. Agora tá o quê? Tá R$1.000? Pode ser que aconteça, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Que eu tô vendo que muitos de vocês estão começando a literalmente se valorizar. Então, eu tô até gostando muito disso em relação a isso. Muitos de vocês estão começando a se valorizar, estão começando a cobrar valores justos pelos serviços de vocês e tá ficando muito bacana em relação a isso. E vocês estão trazendo os valores que vocês cobram. Aí vocês mostram, a gente meio que está criando uma inteligência coletiva. E eu venho aqui sempre, mostro para vocês, posto nos stories quanto é que está sendo essa precificação. Beleza? E, particularmente, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Então, um pouquinho sobre essa questão da precificação. Eu vou tirar aqui o preço, tá? Deixa eu ver aqui, parar de compartilhar. Beleza. Então, particularmente era isso que eu queria trazer para vocês sobre a questão de precificação. Depois eu posso trazer um pouco mais falando sobre a questão da negociação, como é que acontece, do projetista e da empresa, e também depois trazer um outro assunto em relação à fidelização. Beleza, então? Então, é isso aí, pessoal, e até uma próxima live.